Passou 15 minutos do prazo, mas eles são 4 anos de trabalho, ele merecia, né? Então, passar imediatamente a palavra aqui para o professor José Pastore. Posso falar, Dani? Fique à vontade. Tem microfone? Bom dia a todos. Quero agradecer ao Ministério do Trabalho, ao DIESE, pelo honroso convite. Está funcionando, não? Tem que apertar o botão. Tem que ficar apertando? Não, só apertar. Estamos tão ligados. Obrigado, viu? Acho que agora vai, né? Muito bom. Então, bom dia a todos. Agradeço o convite do Ministério do Trabalho, do DIESE. Eu gostaria, logo de início, cumprimentar o excelente trabalho apresentado pelo Clemente aqui. Eu já venho acompanhando isso há bastante tempo. São várias incursões que o DIESE fez para o tema. Todas elas feitas com muito cuidado. E eu estou aqui para cumprimentar a equipe toda, mas em nome da equipe, especialmente o Clemente, que vem liderando essa cruzada de um tema bastante complicado, que é esse. Eu gostaria de comentar também pelas palavras finais do Clemente. É um tema muito complexo. E ele mostrou aqui, com os dados, a grande variedade que existe de fenômenos embutida naquilo que se chama rotatividade. O fato é que, em qualquer economia dinâmica, a movimentação de trabalhadores é intensa. Qualquer economia dinâmica, a movimentação é intensa. Os movimentos eles ocorrem entre empresas, ocorrem também dentro das empresas. Diariamente há trocas, diariamente há ajustes. Há trabalhadores que saem de um determinado posto e outros entram. Há trabalhadores que saem do seu posto e vão para um outro e outros entram no seu lugar de origem. Há trabalhadores que ficam no mesmo posto, mas trocam de empresa. Há trabalhadores que saem de um posto e outros entram exatamente na que é o conceito adicional de rotatividade, que o Clemente destacou bem aqui. Rotatividade se refere, portanto, à vacância de um posto de trabalho e à ocupação de outro trabalhador no mesmo posto, na mesma empresa. O Ministério do Trabalho, já há muito tempo, ele registra saída de empregados na mesma empresa, mas não necessariamente nos mesmos postos de trabalho, conforme o Clemente explicou. E, com base nisso, são feitos cálculos sobre quantidade de trabalhadores admitidos, demitidos, por mês, por ano, levando em conta o estoque que a empresa possuía. Nós não temos dado no Brasil para estudar a rotatividade no mesmo posto de trabalho. Ou seja, não temos dados para estudar aquilo que é tradicionalmente conhecido na literatura como rotatividade. Tá bom. Obrigado. Os movimentos estudados pelo CAGED, eles têm sido denominados movimentos de rotatividade. Mas eles se referem a uma complexidade muito grande, a uma variação muito grande de movimentos. E também
a comportamentos de empresas muito variados. Há empresas que são criadas, há empresas que são encerradas, há empresas que se transformam, gerando novas necessidades de emprego. Há casos em que os movimentos se referem a ciclos normais da produção. Por exemplo, na construção de um prédio, terminada a terraplanagem, saem os trabalhadores da terraplanagem, entram os trabalhadores da alvenaria, terminada a alvenaria, sai a turma da alvenaria, entra a turma da pintura, e esses que saem vão entrar no mesmo posto em outras empresas. Além disso, nós temos o trabalho sazonal, que é marcado por entradas e saídas, correspondentes a fases que compõem o ciclo de produção e comercialização, principalmente no setor de bens e serviços, comércio de bens e serviços. Aliás, em várias tabelas que o Clemente mostrou aqui, comércio e serviços aparece com bastante saliência em termos de admissão, deslocamento e o que é chamado de rotatividade. Assim como a sazonalidade afeta, evidentemente, a agricultura, não é preciso explicar muito aqui. E, em todos esses casos, os movimentos são realizados quase que instantaneamente. Neste momento aqui, está havendo uma enormidade de movimentos no mercado de trabalho brasileiro, nas mais variadas direções e pelas mais diversas razões. Do lado das empresas, a movimentação é feita para buscar um ajuste, e esse ajuste ocorre ou por fatores ligados à conjuntura de mercado, ou por mudanças, ou devido a uma reconfiguração dos quadros de pessoal. Há uma reestruturação dos quadros de pessoal em decorrência de várias mudanças que a empresa implanta. Reduz em certos setores, ampliam outros setores, algumas empresas se fundem, algumas se dividem, umas entram em outros ramos, em 2, 3 conjuntamente na mesma empresa, outras vão mudando o quadro de pessoal de acordo com a produção, que é aquilo que nós já ilustramos aqui. Isso do lado das empresas. Os movimentos estão ligados a essa dinâmica. Do lado dos empregados, as saídas podem ser, evidentemente, voluntárias ou involuntárias. Voluntárias, quando o empregado está insatisfeito com o trabalho, ou está em condições inóspitas, inadequadas, insuportáveis, ou quando está pretendendo um salário melhor, uma remuneração melhor e uma condição de trabalho mais agradável. Isso no caso das saídas voluntárias. No caso das saídas involuntárias, elas são dos dois tipos, como nós sabemos. Elas são demissões sem justa causa ou por justa causa. Os dados recentes, e o próprio DIE apresenta isso nesse brilhante trabalho, mostram que os movimentos que têm mais crescido no Brasil nos últimos tempos é aquele ligado às saídas voluntárias dos empregados. Eles estão entrando e saindo por conta própria, por iniciativa própria, numa intensidade maior do que faziam no passado. Isso é perfeitamente esperado num mercado de trabalho. Até hoje, nós temos aqui problema de falta de mão de obra e boas oportunidades de emprego no mercado de trabalho, o que convida muitos trabalhadores a buscar essas condições mais favoráveis. Por trás desses fatores ligados às empresas,
e os fatores ligados às pessoas, existem os fatores que operam ligados ao próprio mercado de trabalho, às forças do mercado de trabalho. Quando o mercado de trabalho está aquecido, aumentam as saídas voluntárias, que é o que tem acontecido ultimamente. Quando o mercado de trabalho desaquece, aumentam as dispensas sem justa causa e, com isso, faz crescer o desemprego. Uma vez que, porque está desaquecido o mercado, as empresas não abrem as posições que fecham, ou então que são desocupadas. Quando o movimento de saídas voluntárias, por conta do empregado, é muito intensificado, as empresas criam estímulos para reter os empregados e, com isso, garantir atividade e competitividade. Porque o capital humano é o capital mais precioso que as empresas têm em qualquer setor. Então, quando as saídas voluntárias aumentam muito, há criação de muitos estímulos. Um deles é que o salário de admissão começa a se aproximar ao salário de demissão. E é isso que ultimamente nós temos observado no Brasil. Uma aproximação dos dois salários, de saída e de entrada, como uma forma que as empresas têm de poder reter a mão de obra da qual elas precisam. Então nós vemos que o mercado de trabalho, como o Clemente falou, é permeado por um enorme dinamismo e por uma enorme variedade de movimentos. É um ato de heroísmo querer captar tudo isso aqui numa tabela só, não é? Por isso que ele apresentou aqui vários documentos a respeito. Bom, a simples constatação de que há um grande movimento, um grande montante de admissões e um grande montante de demissões, não diz nada a respeito das causas da rotatividade. A simples constatação que há muito desligamento e muita admissão não diz nada a respeito das causas da rotatividade, como faz aqui o estudo do Diese. Por exemplo, o fato de nós encontrarmos uma movimentação de trabalhadores da ordem de 50%, não significa que 50% da força de trabalho troca de emprego todos os anos. Isso porque uma grande parte das trocas pode se referir a um grupo de trabalhadores que fazem muitas trocas, ou seja, que fazem muitos movimentos de saída e de entrada no mercado de trabalho. Além do mais, os movimentos de saída e de entrada levam em conta a qualificação e a adequação dos trabalhadores aos postos de trabalho. Há trabalhadores que entram nesses postos e ficam muito pouco tempo por falta de adaptação do lado da empresa ou por insatisfação do lado do empregado. Ficam muito pouco tempo. Outros ficam muito tempo, são promovidos e mudam de postos de trabalho ao longo da carreira. E é isso que aparece nas médias da RAIS, onde a média no posto de trabalho no Brasil tem cerca de 5 anos. De modo geral, os setores que empregam trabalhadores altamente qualificados têm um quadro de pessoal mais estável, que roda muito menos. Então é desse jogo de saídas e jogo de entradas e de várias adaptações e readaptações que o mercado de trabalho vai fazendo e encontrando o seu ponto de equilíbrio. E tudo isso é feito ao mesmo tempo. É um ponto de equilíbrio dinâmico. A cada momento existe um equilíbrio. Não é que ele começa o ano para depois ajustar e fazer um equilíbrio no meio do ano. A cada instante há o encontro de um ponto de equilíbrio, o que torna os resultados muito complexos quando se tenta pegar o agregado. Enquanto algumas empresas expandem, outras encolhem. Enquanto algumas morrem, outras nascem. As pequenas microempresas, por exemplo, criam e destroem uma grande quantidade de postos de trabalho que apareceram aqui nos dados, principalmente nos dados onde nós vimos que as empresas do Simples por terço de toda a movimentação mostrada pelo Clemente. E são responsáveis também
por empresas que estão acima da média do setor, o que nos levaria a concluir que é preciso penalizar empresas do Simples, o que parece que não faz muito sentido para a política social do Brasil. Os estudos mais específicos sobre movimentação de mercado de trabalho, eles indicam que, normalmente, uma economia que não está nem muito aquecida nem desaquecida, cerca de 10% dos empregos desaparecem e 10% aparecem ao longo do ano. Quando a economia aquece muito, essa dinâmica aumenta mais ainda, é claro. Tais fenômenos estão interligados, porque alguns postos de trabalho fecham para dar lugar a outros, e outros postos são criados não para preencher alguns que fecharam, mas porque são novos, de novos arranjos internos das próprias empresas. Há postos que ficam vagos e são logo preenchidos, logo preenchidos. Há outros nos quais as exigências se transformam. O posto e a exigência para preencher modificou. Não pode mais ser preenchido por um profissional da mesma qualificação que saiu. As exigências se transformam e mudam até às vezes de denominação, surgindo então novas exigências do ponto de vista profissional e até novos nomes dos postos de trabalho. Tradicionalmente, os jovens, eles gastavam mais tempo para se ajustar às expectativas da empresa, devido à falta de experiência. E isso prevalece nos dias atuais. Mas há um fenômeno novo, talvez de 15 anos para cá, ou 20 anos para cá, ligado à nova geração, ou então chamada geração Y. Os estudos mostram que, mesmo quando ajustado às expectativas das empresas, mesmo quando rendendo bem, mesmo quando produtivos, muitos jovens desejam ficar muito pouco tempo no seu emprego. Dados recentes revelam que 61% dos jovens brasileiros de 17 e 26 anos aspiram ficar no mesmo emprego não mais do que 18 meses, mesmo que estejam ajustados. Os jovens da geração Y querem subir logo na vida e também não estão sempre satisfeitos simplesmente com o fato de ter um emprego. Eles buscam muito uma realização pessoal e de carreira, o que os torna mais instáveis dentro do mercado de trabalho. Isso se liga a um fato observado pela experiência, mas muito difícil de ser comprovado, que diz o seguinte, que a dispensa sem justa causa é comum até mesmo entre os trabalhadores que estão bem ajustados na empresa. Ou seja, a provocação da dispensa por justa causa é um fenômeno que existe tanto para trabalhadores que não estão tão ajustados na empresa, mas até mesmo por aqueles que estão bem ajustados na empresa. É um fenômeno difícil de ser captado por meio de pesquisas convencionais. A rotatividade pode ser adotada pelas empresas para reduzir o custo do trabalho. É outra função da movimentação de trabalhadores. Mas há dois fatores que condicionam o uso dessa estratégia. Despedir um trabalhador, economizar, só dá certo, só funciona quando há abundância de mão de obra capacitada, qualificada para aquele posto de trabalho, pronta no mercado de trabalho. De outro lado, a estratégia só dá certo quando o custo de despedir e recontratar é relativamente tolerável.
pela empresa. Nos últimos tempos, o Brasil vive uma situação adversa nos dois campos. O país sofre de uma escassez de mão de obra qualificada e também não qualificada, diga-se de passagem, que está se tornando quase crônica. E no campo da legislação trabalhista, nós temos que a dispensa de um trabalhador demanda despesas que foram acumuladas na empresa durante todo o seu tempo de emprego, na base de 8% ao mês do fundo de garantia, multiplicado por 13, e o pagamento de 50% de indenização de dispensa, além das verbas rescisórias. Ou seja, essa estratégia dá certo se tiver abundância de trabalhadores prontos para entrar naquele posto e se o custo de despedir não é tão alto e compensa a diferença salarial que ele teria ao contratar um trabalhador por salário mais baixo. O que os dados dos últimos tempos, os dois salários estão se aproximando, tanto de demissão quanto de admissão. No que tange ao recrutamento, o recrutamento também encerra despesa. Despesas de demissão não terminam apenas com fundo de garantia e indenização de dispensa. Há também as despesas de treinamento e adaptação. E há também o transtorno de troca constante de empregados nos mesmos postos de trabalho, com possível prejuízos para o lado da produtividade. Mas a questão do transtorno tem um custo também. Eu acredito que nenhuma dona de saúde a despedir a sua empregada doméstica a cada 6 meses para contratar outra por um salário menor. Porque o transtorno que vai ocasionar dentro do domicílio é muito grande. E ela corre o risco de não conseguir contratar a mesma qualificação pelo mesmo salário. Talvez venha a pagar até maior. A falta de mão de obra no Brasil é de pessoal qualificado e também não qualificado. Imagine o que isso ocasiona dentro de uma empresa que depende de mais treinamento, de mais qualificação e de mais tempo de adaptação. A maior movimentação dos trabalhadores no mercado de trabalho do Brasil reflete, sem dúvida nenhuma, o aumento expressivo da formalização dos empregos nos últimos anos. Mostrado pelas tabelas apresentadas pelo Clemente. Aliás, é impressionante em todas as tabelas a estabilidade que existe na rotatividade global, na rotatividade descontada e na movimentação em geral ao longo desses 10 anos que foram estudados pelo DIEESE. Esse aumento da formalização, no meu entender, deveria ter contribuído ainda por um volume maior de movimentação. Ocasião indica que a movimentação é pensada. Uma empresa não pode despedir achando que ela vai encontrar o trabalhador pronto e acabado na rua para poder entrar naquele posto de trabalho. Não há nem dúvida que esse aumento expressivo da formalização no Brasil é um dos fenômenos mais positivos que o país teve nos últimos tempos. Melhorou a qualidade de vida, melhorou a regularidade das empresas, enfim, melhorou acesso ao crédito e vários outros fatores que não é preciso destacar aqui. Outro fator que deve estar relacionado àquela dispensa que é difícil de ser comprovada, deve se relacionar à baixíssima rentabilidade do trabalhador depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não precisa ser PhD em economia para verificar que uma remuneração de 3% no Fundo de Garantia no Tempo de Serviço ao ano perde de longe para uma inflação de 6%, que é o que vem acontecendo ao longo de vários anos. Isto deve ter relação, embora difícil comprovar,
com uma parcela daquela demissão que é classificada como determinada empresa e que, no entanto, foi provocada pelo empregado que não está satisfeito com a empresa ou está ávido de sacar o seu fundo de garantia. Aliás, nesse campo, essa legislação ela vai se combinar com a de emprego e vai dar como resultado aquilo que muitos chamam de flexibilidade do mercado de trabalho, mas que, na verdade, é uma enorme distorção. Eu fiz um cálculo aqui, que um trabalhador que ganha um salário mensal de R$1.000, ele terá acumulado na sua conta do fundo de garantia, em um ano, R$1.040. 8% vezes 13, não é isso? Na demissão, sem justa causa, ele sacará esse montante e receberá R$400 a título de indenização de dispensa. Além do salário do mês, ele terá direito, é claro, a R$1.000 de 13º salário e R$1.333 referentes a férias e abono de férias. Como desempregado, ele receberá 4 parcelas de R$800 do seguro-desemprego. Em resumo, para viver nesses 4 meses, ele disporá de R$7.973, que é uma parcela que vem praticamente compacta, a não ser a do seguro-desemprego que vem mês a mês. O que dá uma média mensal de R$2.000, praticamente. O dobro do que aquilo que ele estava ganhando como empregado. Se ele passar a trabalhar no mercado informal por 4 meses, com um salário de R$1.000 por mês, ele vai ganhar mais R$4.000. O ganho total nesse período vai subir para cerca de R$12.000, o que dá uma média de R$3.000 por mês. E, além disso, receberá um salário mínimo de abono salarial. Então, esta é uma questão a ser bem analisada, porque se existe uma distorção nas nossas leis que permite esse tipo de estratégia individual, é bom nós melhorarmos a qualidade das leis. E eu vou tocar nesse ponto logo em seguida. O Ministério do Trabalho e outras autoridades do governo estão preocupados, com toda razão, de ter gasto no ano de 2003 mais de 45 bilhões de reais com seguro-desemprego. É isso mesmo, Toledo? E abono, seguro-desemprego e abono salarial, isso mesmo. Num quadro de praticamente pleno emprego. Estas distorções da legislação vale a pena de serem consideradas. A ideia de exigir matrícula em cursos a partir do primeiro pedido do seguro-desemprego, no meu entender, deve ter um efeito de inibição do trabalho informal. E, indiretamente, um efeito na inibição daqueles que provocam a dispensa sem justa causa para praticar a estratégia indicada. Mas, é claro, é preciso haver cursos disponíveis para matricular os desempregados. A outra proposta de elevar para 6 meses o mínimo de trabalho para o pagamento do abono salarial também ajudará a reduzir as despesas e desestimular a movimentação de trabalhadores. A anunciada possibilidade de aplicar 30% dos recursos do Fundo de Garantia em infraestrutura com rendimento de 12,5%, é o que eu li na imprensa, rendimento de 12,5% é bem melhor do que os 3% atuais, não é? Eu acho isso muito positivo, para inibir os que provocam sua dispensa para sacar os recursos do Fundo de Garantia. Uma outra medida muito boa, bem pensada. Mais decisivo do que tudo seria colocar os rendimentos do Fundo de Garantia no nível de mercado. Pelo menos igual à poupança. Porque muitos trabalhadores, esses mesmos que sacam o recurso do Fundo de Garantia, têm dinheiro na poupança e estão satisfeitos em ter dinheiro na poupança com a rentabilidade da poupança.
Essa seria uma medida que me parece muito inteligente. Agora, é claro que nenhuma dessas medidas, e mesmo todas elas em conjunto, tem o pendão de anular a dinâmica das entradas e saídas no mercado de trabalho. Tem o pendão de reverter a dinâmica do mercado de trabalho. Isso está ligado a todas as forças que foram aqui destacadas, com as quais nós temos que conviver e entender. Grande parte dessa movimentação é normal e decorrente de fatores ligados a todos aqueles que estão do lado da empresa, principalmente, e do lado do trabalhador. Um eventual travamento das dispensas por força de uma medida legal, no meu entender, traria como um efeito indesejável uma redução ainda maior do ritmo de geração de empregos, que apesar de estar bom, como destacou o senhor ministro, ele não está tão bom quanto estava em 2010 ou 2011, quer dizer, nós estamos assistindo uma desaceleração do crescimento, continua crescendo, mas está crescendo numa velocidade menor. Um eventual travamento das dispensas por força de qualquer medida legal teria, no meu entender, um efeito de inibir a geração de empregos. Por quê? É muito óbvio. Toda vez que se fecha a porta de saída, as empresas serão levadas a fechar a porta de entrada, prejudicando principalmente os que precisam trabalhar, em especial os jovens que têm menos experiência. É isso então, presidente. Obrigado.